Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no número 161 do Yucat, e a pergunta é: em que consiste o inferno? O inferno consiste no estado da eterna separação de Deus, a absoluta ausência do amor. Então, em que consiste o inferno? Esse estado de eterna separação de Deus, eterna separação de Deus, absoluta ausência do amor, porque Deus é amor, né? Uma separação eterna de Deus é uma ausência absoluta do amor. E a explicação é assim: quem morre em pecado grave, de plena consciência e vontade, e sem disso se arrepender, rejeitando o amor de Deus, que perdoa com misericórdia, exclui-se da comunhão com Deus e com os santos. A nossa liberdade possibilita tal decisão. Jesus adverte constantemente para o fato de nos podermos separar definitivamente dele, fechando-nos às carências dos nossos irmãos e irmãs. Afastai-vos de mim, malditos. Quantas vezes o deixaste de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. Essa passagem lá de Mateus 25, de 41 a 45, né? Aquela passagem lá do finalzinho do Evangelho segundo São Mateus, né? Então, é o mau uso da liberdade, né? Como é que então eu vou fazer essa experiência do inferno, dessa eterna separação de Deus, dessa absoluta ausência do amor, né? Quando eu fui excluindo Deus da minha vida aqui nesse mundo, aqui nessa terra, eu já fui excluindo Deus da minha presença, com as minhas atitudes, né? Com os meus pecados, com o meu desamor, né? Eu fui excluindo o amor da minha vida, o amor a Deus, eu fui excluindo o amor ao próximo, eu fui amando mais a mim mesmo, né? Mas não no sentido belo do amor aí, né? Não no sentido pleno do amor, mas aquela caricatura de amor que no final das contas é só um egoísmo, né? Quando eu só penso em mim, quando eu só olho para mim e para as minhas vontades e para as minhas mazelas e para os meus, tudo que é meu, né? E quando eu vou colocando outras coisas no lugar de Deus, né? Outras situações no lugar de Deus, eu vou excluindo já Deus na minha vida, gente, aqui, né? Ninguém vai para o inferno tendo vivido uma vida em Deus, tendo vivido uma vida no amor, não. Ninguém que viveu em Deus, ninguém que viveu o amor autêntico nesse mundo vai para o inferno, né? Mas essa separação de Deus, essa ausência de amor que vai muitas vezes permeando a nossa vida, que nós vamos deixando que isso vá crescendo e tomando proporções, né, grandes na nossa vida, isso nos afasta de Deus e isso vai abrindo para nós a porta do inferno, né? É uma questão de escolha, né? Quando nós vamos nos fechando, como vai dizer aqui, né? Essa advertência de Jesus, quando nós nos fechamos às carências dos nossos irmãos e irmãs, porque nós somos chamados a olharmos para a necessidade do outro. Não é possível, né? A gente viver nesse mundo sem se preocupar com a necessidade do próximo, né? Seria bom que nós começássemos, se não fizemos isso ainda, a nos aproximarmos daqueles que mais necessitam, né? Nos aproximarmos aí das crianças carentes, né? E fazermos alguma coisa por elas,
nos aproximarmos, nós temos lares de idosos, né? Ir lá, fazer uma visita, né? Dar do pouco que a gente tem ali, né? De um sorriso, de um afeto, né? De um amor por quem talvez não esteja recebendo ali a quantidade de amor que precisaria, né? Nós precisamos, gente, sair de nós. A vida só tem sentido quando nós saímos de nós, né? E aí nós entendemos claramente a diferença entre céu e inferno, né? Céu e inferno, aquela historinha, talvez você já tenha ouvido, né? Daquela pessoa que viu ali o inferno, né? Uma historinha. Aquela pessoa que viu o inferno ali com uma grande panela de arroz, uma panelona de arroz. E as pessoas do inferno, elas tinham uma característica interessante, né? O braço delas era esticado e tinha uma colher na ponta, né? Então o próprio braço delas ali era uma colher, só que era muito grande. Então quando se pegava o arroz na panela não dava para colocar na boca, porque aquele braço comprido, a colher nunca chegava na boca, as pessoas jogavam para o alto, jogavam e não conseguiam, né? Porque o braço era muito longo, com aquela colher na ponta, né? Para comer o arroz. E aí a pessoa então, né? Tinha um anjo mostrando ali o inferno para a pessoa e a pessoa falou assim, e o céu? Como é o céu? E aí, de repente, aquela pessoa viu o céu e o céu era a mesma coisa. O céu era, né, claro, voltando aqui, uma historinha, gente, para entender aí essa dinâmica do que a gente está falando. Então, o céu era também, do mesmo jeito, uma panelona de arroz e aquelas pessoas com a mesma característica daquele braço longo com uma colher na ponta, né? Então, a pessoa ficou sem entender e falou com o anjo assim, mas o céu e o inferno é uma coisa? Igual? Qual a diferença? Aí o anjo falou, olha mais de perto, observa direito, né? Então, aquela pessoa observou que as pessoas do céu, elas tinham aquelas longas colheres, então elas conseguiam alcançar, assim como no inferno, a panela de arroz, né? O arroz que estava ali naquela panelona. Só que quando elas pegavam aquele arroz, com aquele braço longo, elas levavam até o outro, né? E elas davam de comer ao outro, colocavam aquela comida na boca do outro. E, igualmente, o outro pegava o arroz e colocava, né, na boca daquele que oferecia. Ou seja, no céu ninguém passava fome, né? A figura daqueles que estavam no inferno, eles estavam ali raquíticos, né? Estavam ali desnutridos, eles estavam ali passando fome. No céu ninguém passava fome, né? No céu estavam todos felizes, todos sorrindo, né? Por quê? Para dizer dessa dinâmica que tem que começar mesmo aqui na Terra, né? Para dizer que o nosso céu, o nosso inferno, somos nós que escolhemos. Ou nós temos essa grande colher, ou nós vamos alimentar o outro, consequentemente a gente vai ser alimentado também, ou então a gente vai viver no nosso egoísmo, querendo alimentar sempre a nós mesmos, né? Os nossos egoísmos, as nossas mazelas, e nós não vamos sair de nós, não vamos saber o que é amar, né? Então, é isso. O inferno é a ausência de amor, é a ausência de Deus, eternamente. Que o Senhor nos livre, né, de um dia cairmos lá, que nós vivamos bem, não por medo do inferno, mas por amor a Deus e ao próximo, que nós tenhamos a graça do céu. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.